Boa tarde, meninos e meninas. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou o professor Rildo e a nossa aula de ciências. Nós vamos falar hoje sobre a atmosfera terrestre. Então, sejam todos bem-vindos. Entre no sistema para registrar sua presença e vamos iniciar a nossa aula. Hoje, nós falando da atmosfera, nós vamos falar das camadas da atmosfera. A atmosfera terrestre é uma camada fina e gasosa que envolve toda a Terra. Ela é formada por diferentes gases que segura, que mantém a temperatura, que filtra a radiação solar, os raios solares. Ela segura o vapor d'água. Enfim, ela é importante na manutenção da vida no nosso planeta. A atmosfera, no início da formação do planeta Terra, ela era formada por apenas gases metano, amônia, nitrato, vapor de água, gás carbônico, tudo resultante das erupções vulcânicas, das colisões dos meteoros na superfície da Terra. Então, num segundo momento, os primeiros organismos vivos que realizaram fotossíntese absorvia o gás carbônico da atmosfera e os transformava em oxigênio. Com isso, acontece uma das maiores transformações causadas no planeta por algum organismo vivo. A atmosfera torna-se cheia de oxigênio. As camadas da atmosfera. A troposfera, que é a primeira camada, a estratosfera, a segunda camada, mesosfera, a terceira camada, ionosfera e a exosfera. A troposfera é a camada da atmosfera que está em contato com a superfície terrestre. É nessa camada que encontramos o ar, o oxigênio que nós respiramos. Uma das funções da troposfera é funcionar como um filtro. Ela filtra os gases da atmosfera e impedir a passagem dos raios solares. Esses gases impedem que um terço das radiações solares fazem com que esses raios em excesso e nocivos não cheguem nas superfícies terrestres, como consequência permite a vida no nosso planeta. Tem a função protetora. No espaço há muitos fragmentos de astros, de asteroides, de satélites, e esses fragmentos, esses pedaços, quando desintegram constantemente, os planetas são atingidos por esses fragmentos. Mas a atmosfera nos protege, chega até impedindo que esses fragmentos cheguem até a superfície da Terra. De conservação. Dentre as funções da atmosfera, a conservação é muito importante, pois ela é responsável por permitir a vida durante a noite. Se não fosse a atmosfera, o calor incedido no planeta durante o dia seria dissipado, mas ela conserva a atmosfera para que durante a noite o planeta continue aquecido em uma temperatura suportável por todos os seres. A troposfera é a camada mais baixa da atmosfera. É essa camada que inicia no solo, que está em contato com o solo, e vai até mais ou menos cerca de 15 quilômetros. É aqui na troposfera que acontece os fenômenos meteorológicos, as nuvens, os ventos, chuvas, raios, os furacões. Muitos aviões de pequeno porte também eles viajam nessa camada. É a troposfera que encontramos, como disse, o oxigênio.
é onde os animais vivem, as plantas se desenvolvem, é onde há um vapor d'água que contém o ar que respiramos. É a camada menos espessa e a mais densa. O ar junto no solo é mais quente, diminuindo a temperatura de acordo vai aumentando a altitude e pode chegar até 60 graus negativos. A estratosfera. Nessa camada, quase que não há presença de vapor de água, a umidade do ar. E também tem muito pouco a quantidade encontrada de oxigênio. Ela está situada a mais de 12 quilômetros, né, de altitude e pode chegar até 50 quilômetros. É na estratosfera que encontramos a camada de ozônio, né, com pouco ar e sem vapor d'água. Nessa camada a temperatura passa, né, ela de menos 60 graus a 0 grau. A estratosfera, encontramos, né, a camada de ozônio, responsável por filtrar os raios ultravioletas do Sol. Essa camada é utilizada como via aérea para grandes aviões. Os aviões de grande porte, eles viajam nessa camada para evitar justamente os fenômenos meteorológicos, né? Os raios, as chuvas, tempestades, né? Porque eles viajam bem acima das nuvens. O que vocês estão vendo aqui nessa foto são nuvens. A mesosfera é a queda de temperatura passa a ocorrer em virtude da baixa concentração de moléculas, né? As moléculas são distanciadas uma das outras com a diminuição do calor vinda da camada de ozônio. A mesosfera oferece resistência a objetos que entram na atmosfera da Terra. O calor gerado pela resistência do ar, né, muitas rochas, quando vem do espaço e vai cair, seria cair na Terra, né, chocar com o planeta Terra, ela é incinerada, ela é queimada, dissolvida no espaço. Quando a gente vê aqueles fenômenos que a gente chama de estrela cadente, é porque alguma dessas pequenas partes de uma rocha, ou até mesmo de outros objetos que a gente chama de lixo espacial, esteja caindo na Terra, ele é incinerado, ele é queimado na camada da mesosfera. A ionosfera, o ar é muito rarefeito. As partículas são carregadas de eletricidade. Na ionosfera, essa camada da atmosfera, ela fica situada a mais ou menos 600 quilômetros de altitude. Ela contém muitas partículas carregadas de eletricidade chamadas de íons, daí o nome que recebe ionosfera. É na ionosfera que acontece a transmissão das emissoras de rádio, porque justamente essas partículas eletrificadas, elas carregam as ondas sonoras e funcionam como um espelho, refletindo de volta para a Terra, onde é distribuída e captada por aparelhos sonoros, rádios, né? Na exosfera, que é a camada que antecede o espaço, quer dizer, separa a Terra, o planeta Terra, do espaço sideral, o espaço infinito. A exosfera ela pode variar, né, uma distância conforme o ciclo de atividade do Sol. Mas alguns estudiosos até consideram que a exosfera
que não é mais uma camada da Terra, porque ela já está parte da exosfera, está no espaço sideral. A exosfera tem cerca de 1.000 km de altitude a partir da superfície da Terra. 1.000 km, se você olhar para o céu, 1.000 km de distância, você vai chegar na exosfera. Alguns cientistas, como eu disse, não consideram como uma camada da atmosfera, e assim pode ser considerada como parte da termosfera ou uma parte do espaço sideral. Fica essa confusão, a gente só repassa o que os cientistas, os estudiosos procuram, né, pesquisar. Só para lembrar, as camadas da atmosfera, né, exosfera, ionosfera, mesosfera, estratosfera e troposfera. Chegamos no final de mais uma aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que voltem, vamos lá para o grupo do Zap, vamos estar tirando alguma dúvida, vamos estar conversando. Tem algumas atividades também para ser respondidas. Então eu aguardo vocês lá. Um forte abraço, fique em casa, ajude sua mãe.